Já estamos ao vivo aqui para conversar com a Lauren, né? A Lauren que tem a Corsage Eventos, né? Que trabalha com cerimonial, celebrante. E conta pra gente, Lauren, um pouquinho de como é que... Quem tu é, o que tu faz, né? Do que se alimenta, né? Toda aquela história. Onde vive? Então, eu sou a Lauren, eu tenho a empresa Corsage Eventos. Sempre brinco com o Douglas que a minha empresa é um pouco secreta, assim, e o Douglas, fiz um coaching profissional com ele também, que me ajudou bastante a dessecretizar a minha empresa, né? Eu já trabalho com eventos já há 23 anos, então já nem sabia o que era da vida, já estava lá nas festinhas, eu era animador de festa, então palhaço, essas coisas na festa. E depois, com o tempo foi passando, não existia nenhuma empresa de cerimonial aqui em Erechim, né, de assessoria de eventos. E aí eu tive ideia, e eu acho que eu posso fazer isso. E aí começou assim, né. No começo foi muito legal, porque eu tive uma parceria com a Alzira Campagnolo, que era uma pessoa muito bacana, que tinha toda uma caminhada já em questão de sociedade, assim. E aí, devagarinho, a gente foi crescendo aí, ganhando nosso espaço. E estamos aí já, então, com a minha empresa, então, desde 2006. Mas que eu trabalho com eventos, então, já fazem 23 anos. Não vou falar mais, senão vocês vão saber a minha idade. Tá certo. E, Lauren, para quem não sabe exatamente o que faz uma celebrante, o que faz uma cerimonialista, né? Qual que é o teu papel organizando eventos? Então, eu tenho duas partes bem distintas na empresa, né? Uma delas é a assessoria cerimonial e a outra, que é mais nova, é a celebrante. Então eu vou explicar por partes até para ficar mais fácil, claro, né? A assessoria cerimonial, na verdade, trabalha com construção de sonhos. Então quando a pessoa tem um sonho de casar ou de fazer 15 anos, a gente vai assessorar todos os passos. Bem no início, Douglas, assim, a pessoa pensou, fui pedida em casamento e agora o que eu faço? Contrato uma assessoria cerimonial, que aí a gente vai dizer todos os caminhos, todos os passos, o planejamento financeiro, que é algo muito importante para se fazer um evento, né? Passei por isso, né? Contigo, inclusive. Daqui a pouco a gente chega lá. Chegaremos lá. Então, o que acontece? Por que as pessoas precisam tanto de uma assessoria? Ninguém casa todo ano, né? Então, são eventos únicos e exclusivos. Então, a pessoa não sabe por onde começar, o que fazer. É como se eu fosse começar uma obra na casa. Tu tem uma ideia do que tem que fazer, mas tu não tem noção quanto tu vai custar tudo aquilo. E às vezes as pessoas se frustram por não planejar antecipadamente. Então, tipo, mergulhar no desconhecido, não saber o que vem pela frente. E aí começa a contratar coisas aleatórias. Eu não sei se tu tem uma noção porque tu já passou por um casamento, né? Mas, em média, a gente contrata de 35 a 40 empresas para realizar um evento. Uma média. Dependendo do evento mais, talvez um pouquinho menos. E as pessoas não têm isso em mente, então é muito fácil fugir do orçamento. E aí, às vezes, isso gera um estresse. E aí chega lá no final e diz, puxa vida, queria gastar tanto, gastei 2 tanto, 3 tanto, né? Eu acho que festa não é pra isso, a gente tem que curtir festa antes, durante e depois. Sim, sem nenhuma dor de cabeça, porque é um momento tão mágico. Tá aqui o Douglas, depois ele vai contar a experiência dele noivo. Mas assim, ó, não tem. O que acontece no dia, eu falo de casamento porque é o que eu mais faço, né? E é o que mais tá no meu coração. Tenho os 15 anos, aniversário de um aninho, são momentos incríveis, mas o casamento é aquele que faz meu coração, sabe, pulsar mais. Certo. E estar lá como noiva, tu vê assim, o amor da tua vida te esperando lá na frente no altar, ou o lado contrário, né? Você vê a pessoa que você escolheu para passar o resto da tua vida vindo ao teu encontro, você poder olhar pros lados e ver que tu tá cercado das pessoas mais importantes da tua vida, né? No teu caso, tinha até a tua filha lá junto, sim, os filhos da Mari. Então, é algo mágico, que não tem preço. E a gente, às vezes, quer tentar explicar para as pessoas e não consegue. É só quem passa pela experiência para saber. Poxa vida, isso é mágico, realmente. E eu também fui noiva, né? Sim. Quando eu comecei a empresa, eu não era casada. Uhum. E eu vi o casamento de uma outra forma também. Acho que como profissão isso amadureceu muito a minha parte também, porque tu consegue enxergar o outro lado e ver o que realmente significa na vida das pessoas, o que tu impacta, e aí tu não tem como lidar com o amor, né? Não lidar com o amor com esse momento que é tão lindo e tão importante. E o que mudou, assim, na tua percepção antes de casar e depois de casar trabalhando nesse ramo de eventos, assim? Então, antes de casar, eu acho que eu sempre fui uma pessoa que fiz um pouco mais do que as pessoas esperavam. Uhum. Então, sempre fui organizada, me atualizava, fazia cursos, cuidava com carinho e tudo mais. Mas, talvez eu não tinha real certeza do que realmente a pessoa estava passando naquele momento. Quando eu casei,
eu vi o outro lado. E aí eu vejo que sim, merece ter muitos mimos, a pessoa merece ser muito mimada. Ela tem, a pessoa que está trabalhando com ela, o cerimonialista ou qualquer outro fornecedor, tem que entender que ela está num momento de ansiedade, que é um momento mais importante da vida dela, que ela investiu uma grana para fazer aquilo, investiu muito tempo, né? Porque a preparação para um casamento gira em torno aí de 8 meses a 1 ano. Então a gente tem que lidar disso com muito carinho, com muito amor. E no meu casamento aconteceu uma coisa que até me chocou assim um pouco. Eu me lembro que era assim umas 2 da manhã, isso já era tarde, porque o meu casamento começou às 4 da tarde. Então 2 da manhã a gente achou que nem ia mais ter festa. E o pessoal começou a recolher, os garçons começaram a recolher as cadeiras e começou a me dar um negócio assim, eu disse, ai meu Deus, mas eu não quero que isso acabe, isso é o dia mais importante da minha vida. E aí, a partir daquilo, eu também comecei a ficar até o final dos eventos e puxar o pessoal que tá trabalhando junto comigo. Não, gente, não importa se a gente vai ficar aqui até as 8 da manhã, no domingo a gente vai descansar, vai dormir, mas esse aqui é o dia da pessoa, isso nunca mais vai voltar. Certo. Então, acho que eu comecei a olhar para esse lado mais humano, assim, da coisa, sabe? De que realmente tá ali uma pessoa num dia que ela tava esperando muito, que ela planejou muito, que ela investiu tempo, investiu dinheiro e que realmente eu tenho que dar o melhor de mim pra ela, que eu não tenho chance de reparar um erro se eu fizer um erro, porque como é que eu vou dizer? Vamos lá, casar de novo, né? É meio difícil, né? Não tem como. Ou pelo menos não é recomendável, não sei, né? Enfim, não passei por essa ainda. Eu espero que não, né? Que eu não tenho que casar de novo. Então, eu acho que eu comecei a ver com essa forma mais humana mesmo, de me colocar no lugar da pessoa e de ver que aquilo é um dia muito único, muito incrível e que ele tem que ser da melhor forma e ele tem que durar o máximo que puder. Com certeza. Não, até assim, né, falando da minha experiência, né, quando eu fui cliente da Lauren, a Lauren comentou, né, que passou por um processo de coaching comigo, mas eu também fui cliente da Lauren e eu tinha justamente essa visão, não, eu vou pra internet ali, vou pesquisar o que precisa para um casamento e tal, e pega e faz uma listinha ali, contrata isso e tá certo, né, e a minha percepção como cliente foi bem essa, né, que a gente precisa às vezes contratar alguém para evitar de ter dores de cabeça, porque se a gente não contrata uma pessoa especializada nesse planejamento, a gente sim, que nem a gente falou, vai acabar gastando 2, 3x, porque começa contratando uma coisa, daí contrata outra, daqui a pouco deixa um furo, ou o resultado não é tão bom quanto a gente esperava, né, então é bem isso, né? E que bonito te ouvir falar, né? E ver esse brilho no teu olho dizendo, né? Justamente do quanto é especial para ti, né? Que esses momentos especiais das pessoas realmente sejam marcantes, né? Porque realmente a gente não planeja casar de novo, né? Então... Até pode, mas eu sempre digo, mesmo se acontecer um outro casamento, são coisas únicas também, sim, né? Sim, então... Os eventos são únicos, né? Mas a gente não se planeja para isso, né? Pra várias vezes. Lauren, como é que foi essa tua transição, assim, que tu falou que tu começou animando festa, conta um pouquinho mais pra gente, assim, como é que foi essa transição, como é que tu decidiu, agora eu vou trabalhar com festas maiores, assim, casamentos, enfim, tu fala dos 15 anos do primeiro ano também, mas a minha experiência contigo foi... E o meu coração, assim, não que eu não gosto, gente, eu gosto de tudo e são... todos momentos incríveis, né? São ritos de passagens importantes, mas o meu coração, assim, é no casamento, não adianta, né? Eu gosto muito. Então, é uma coisa meio louca, né? Porque, tipo assim, eu não planejei isso, tipo, eu não estudei, estudei depois, no caso, né? Mas não me programei na minha vida pra, quero ser cerimonialista ou, no caso, celebrante, né? Eu sou formada em educação física. Sou formada em educação física. Tem que ter energia pra coordenar evento, né? Preparo, isso aí. Mas assim, começou mesmo como uma ideia aleatória mesmo, sabe? De eu ver que as pessoas tinham essa necessidade, buscavam, porque às vezes, como eu trabalhava para uma empresa de recriação, que era a Pimpolho, que era da Alzira, e às vezes, como não existia aqui em Erechim, às vezes as pessoas procuravam, olha, mas como vocês não querem fazer isso para nós e tal? E a gente dizia que não, porque não era o nosso foco e não fazia. E aí começou a ter empresas ao redor, né, Passo Fundo, que acabavam vindo para Erechim. E daí eu pensei, olha, mas acho que nós podíamos fazer isso, né? E aí foi muito bom eu ter a Alzira, porque talvez se não fosse ela, não sei se eu estava aqui. Porque eu disse assim, tia Alzira, eu chamava ela não é minha tia, mas como ela era mais velha e eu trabalhava com ela desde que eu tinha 12, era a tia Alzira. Tia Alzira, o que tu acha da gente organizar casamento?
Ai, legal! Só que daí ela puxou, porque daí como ela tinha o conhecimento, as pessoas e tudo na mão, foi assim, ó, da ideia que surgiu pra gente realizar o primeiro casamento foi questão de semanas, assim, tipo, de contratar, né, não realizar, de ter o cliente na mão, porque eu tinha ela, na verdade, então a gente tem que ser grato pelas pessoas que a gente encontra no caminho, né, a gente realmente não é nada sozinho, e acho que Deus, o divino, o universo, sei lá o que você quer chamar, acaba colocando as pessoas certas na tua vida para que teu sonho aconteça, assim. E aí a gente trabalhou muitos anos juntos, ela só se aposentou em função da idade, o marido dela estava um pouquinho doente, aí ela teve que se afastar, mas foi, assim, muito bom. Eu acredito que ela foi a grande alavanca, assim, para mim ter chegado até aqui, e claro, depois a gente caminha com as nossas próprias pernas, mas acho que, assim, um empurrão inicial, talvez até eu teria a ideia, mas não sei se eu ia conseguir o primeiro cliente muito logo, não sei se eu ia ficar animada o suficiente até conseguir o primeiro cliente, sabe? Mas aí com esse apoio dela ali, com ela ter comprado a ideia, né? Aí tudo fluiu e foi, aí estamos aí, né? Que legal. Aí depois disso, sim, aí eu fui fazer cursos de especialização, fiz cursos com o Roberto Cohen, com o Fred Ross. Então me especializei e comecei a estudar. Mas no começo era mais assim, o que tu acha, tia Alzira, da gente fazer casamento? Ah, eu acho que sim. E aí começou a minha história. E pelo carinho que eu vejo tu falando dela, assim, ela quase que ocupou uma posição quase como uma mentora pra ti, né? Alguém que te ensinou muito, apoiou, né? Deu esse apoio, né? Que sem isso, nem tu disse, talvez tu não teria... É porque a gente tem a ideia inicial e a gente tá empolgado. E daí, nem sempre as coisas fluem fácil, a vida tá aí, né? Nem sempre tudo é fácil. E às vezes a gente desanima, né? E eu sou assim um pouco, sabe? Assim, eu tenho a explosão inicial e se a coisa não acontece, eu vou tipo, então acho que não é. Eu não sou de insistir muito. Entendi. Então ainda bem que eu tinha ela, assim, que foi a alavanca e que daí começou a dar certo. E graças a Deus só deu certo até agora. Legal. Estamos aí com festas todo final de semana, graças a Deus. Graças a Deus, que legal. E já que a gente entrou, né, com os dois pés aí na história do casamento, conta um pouquinho pra gente o que faz a Celebrante. Então, Celebrante é algo novo, né, que surgiu agora, até foi muito legal, porque nesse processo em que eu tava incluindo essa nova modalidade, eu tive muita ajuda do Douglas e foi muito bom, te agradeço muito, porque da mesma forma, era aquilo, será que vai dar certo? Sabe, é muita insegurança, assim, vai dar certo, não vai dar certo? E aí foi, graças a todo o processo, assim, deu muito certo. Celebrante de casamento é indicado para aquelas pessoas que não querem um casamento na igreja, né? Por inúmeros motivos, né? Às vezes o noivo é de uma religião, a noiva é de outra religião, ou às vezes não são de nenhuma religião. Eu tive noivos até que casaram agora fazem 15 dias que são ateus, não acreditavam em nada. Então é mais uma questão ideológica, ou que é por praticidade. Eu prefiro fazer no clube, é mais fácil, meu convidado já tá lá. Eu sempre digo que tem que pensar muito, porque se você tem uma ligação religiosa com alguma instituição, eu acho que você tem que casar nela, né? Não faz sentido, você é super católico, você faz todos os ritos. Tem que casar lá, é lindo o casamento. Só que eu acho que o Celebrante veio para preencher uma lacuna que às vezes aquelas pessoas que não tinham essa ligação com alguma igreja, seja ela católica ou evangélica, tá, mas e o que eu vou fazer, né? Porque daí como é que vai... Eu quero casar, eu acho legal casar, mas... E não quer casar só no civil, né? Como é que eu vou fazer, né? Então daí surgiu essa ideia do Celebrante de casamento. É uma profissão que cresce bastante no Brasil, fora até mais do que aqui. Esse Celebrante surgiu lá na Europa e há muito tempo eles têm esses casamentos com celebrantes, né? No Brasil é um pouco mais recente, mas já tem bastante pessoas fazendo esse serviço. E é uma cerimônia totalmente personalizada, onde você não vai fazer falta de nenhuma etapa de uma cerimônia tradicional. Tem entrada do noivo, dos padrinhos, tem bênção das alianças. As pessoas vão pedir, mas se não tem padre, como é que tem bênção das alianças? Então, normalmente a gente costuma chamar os pais para abençoar as alianças, porque os pais têm poder de abençoar com o seu amor os filhos, né? Então, é um momento bem lindo, os noivos trocam votos, a gente coloca coisas assim que eu procuro estudar muito, assim, o processo, ele é bem demorado. Eu fiz um cálculo que eu não tinha feito ainda, daí comecei a fazer nas métricas que tu me ensinou. Vamos medir isso aqui, né? Vamos ver como é que tá. Entre a primeira reunião com os noivos, a conversa, entre eles me enviarem eu peço para eles me enviarem em particular, que eu gosto de ter a visão do noivo e da noiva.
entre o estudo, a escrita, o ensaio, porque eu gravo falando para controlar tempo, tudo dá em torno de 60 horas uma cerimônia que a gente se dedica. Mas eu procuro sempre fazer muito diferente, então eu vou procurar lá referências, o que tu gosta de ler, qual é as músicas preferidas, porque eu acho que o que eu for falar lá na frente tem que tocar o coração daquelas pessoas, tem que fazer sentido. E podemos dar alguns elementos também, vocês já devem ter visto aí, cerimônia da árvore, que se planta uma árvorezinha, cerimônia do vinho, cápsula do tempo, cerimônia do café, tem vários elementos simbólicos que a gente pode estar usando de acordo com o que mais tem a ver com os noivos mesmo. Eu acredito que é algo mais personalizado e para esse público que realmente não gostaria de casar dentro de um templo, né? Seja católico, evangélico, mas como eu disse, não é nada contra, acho que sempre vai ter casamentos assim e é muito lindo. E as pessoas que têm muita fé e realmente participam, né, efetivamente de uma comunidade religiosa, é um momento indescritível, mas eu acho que justamente veio para suprir essa lacuna daquelas pessoas. Tá, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas eu quero casar, e agora? O que eu vou fazer? Então você pode ter uma celebrante de casamento, né? Bacana. E olha só que interessante, né? Ouvindo a tua história, dá pra perceber que tu é uma pessoa que aproveita oportunidades, né? Essas lacunas, digamos assim. Existia uma lacuna aqui em Erechim de que não tinha quem celebrasse, não, quem organizasse o evento, né? Fizesse cerimonial de casamento, e aí, olha só, tem uma oportunidade ali, né? E aí também tem essa outra oportunidade de um público que não é tão atendido, digamos assim, que se sente meio perdido. Tá, como é que eu vou fazer? Eu vou só lá no cartório, o juiz de paz vai assinar e tal. Legal, beleza, casei, mas eu queria uma cerimônia especial, né? Então aí surge com significados, independente se ele é espiritual ou não, né? Então a pessoa vai ter o seu momento especial, não vai sentir falta de nada, vai ter noiva entrando, noiva esperando, padrinhos, madrinhas, e é tudo o que precisa, mas é como eu disse, não é para todo mundo, não, mas eu acho que existia realmente essa lacuna e que bom que eu consegui captar isso aí, né? Aí eu gosto muito de celebrar. Ai, Douglas, é tão bom, assim, escutar as histórias das pessoas. Eu acho que o melhor do meu trabalho é isso. Eu falo rápido, né? Porque quando eu tô emocionada, eu... Faz parte. Eu ia te perguntar exatamente isso. O que mais te apaixona? Qual que é a parte do teu trabalho que tu acha mais bonita? As histórias das pessoas. É tanta história linda, assim, de vida, de pessoas que lutaram pra estar junto. Ai, é muito legal. E eu acho que eu melhoro muito como pessoa como isso, sabe? Porque eu entro dentro das famílias. Eu vejo o jeito que pais tratam filhos, que filhos tratam pais, que eles como casal se tratam entre si. Então eu consigo dizer, poxa, olha que legal, isso eu também posso ser assim. E aí eu sempre vou melhorando. Como eu também vejo umas coisas, eu não quero ser assim. Tudo na vida... Exemplos a não seguir, né? Tudo na vida a gente aprende, ou a como fazer, ou a como não fazer. Claro. Então eu acho que isso me melhorou muito como ser humano, como pessoa, como tratar minha família, como na minha casa, o meu marido, sabe? Então eu acho que o melhor de tudo é isso, é conseguir entrar no íntimo da história das pessoas, conhecer e eu fico muito feliz. E normalmente a gente fica amigo, né? Sim, a gente entra tanto no íntimo das pessoas que não é um relacionamento que termina ali, terminou o casamento, agora não, mantém o WhatsApp, vão me visitar, vamos tomar chimarrão. Quando ficam gravidinhas, me mandam, sempre sou a primeira a saber, adivinha, vai ter bebê. Então a gente acaba participando sempre e eu fico muito feliz, assim, sabe? Que massa. E assim, nessa tua caminhada, nessa tua jornada de 23 anos, tu disse, né, que tu trabalha nessa área de eventos, enfim. 23 anos. Quais foram os maiores aprendizados que tu tirou, assim, que tu acredita que daqui a pouco pode ajudar outras pessoas? Que outras pessoas que talvez não trabalhem na tua área, mas são empreendedoras, estão ali, né, tocando seu negócio, tentando vencer na vida, digamos assim, né, e nos negócios, por que não, né? Que aprendizados tu tirou, assim, que tu vê, isso aqui fez a diferença pra mim? Eu acho que a conexão com as pessoas certas, quando tem pessoas do bem do teu lado, cultive essas pessoas, porque elas sempre vão te trazer algo bom. E a gente não vive sozinho, né? Então a gente tá sempre precisando das pessoas. Então tu poder ser bom para as pessoas e ter pessoas boas do teu lado, eu acho que sempre vai te fazer ser uma pessoa melhor, crescer, ter oportunidades. E uma coisa que eu aprendo e que eu luto, porque eu ainda não aprendi direito, é esse negócio de acreditar em mim mesmo, sabe? Tipo, eu tenho muita insegurança. Eu fico pensando mil coisas assim, não vou começar isso, mas se der errado, eu tenho todos os planos errados que possam dar, as visões, assim. Pode acontecer isso, pode acontecer aquilo.
E isso me trava. E todas as vezes que eu não me travei, que eu fui fazer, deram certo. E me fizeram chegar onde eu cheguei. Então eu acho que é bom arriscar. Medo, acho que a gente sempre vai ter, porque é uma coisa natural do ser humano. Alguns têm menos, outros têm mais. Eu sou medrosa, assim, eu sou medrosa. Mas, no geral, assim, confiança em si mesmo, sabe? Se você acredita em algo, eu vi que tem as meninas que vão vir aqui também depois para dar a entrevista. Todas elas, são grandes exemplos, assim, de acreditarem nas propostas que elas tinham, né? Tem a Sig, a Dulce, a Dani. Então, acreditem se vocês insistirem um pouquinho, tiverem cercados das pessoas boas e principalmente fazer o bem também para outras pessoas, porque o mundo é uma roda, né? O que tu faz pro outro volta pra ti. Então, eu acho que deve ser esse o caminho, né? Não sei ainda, tô descobrindo, mas tamo aí, tá dando certo por enquanto. Não, beleza. Pelo que eu entendi, assim, resumindo, né? Então, estar junto com as pessoas que te fazem bem, que te ajudam a crescer, enfim, e confiar em si mesmo. Tu falou, olha, eu tenho medo, eu às vezes, né, fico insegura, né, tem uma vozinha lá que diz não vai, não faz. O que tu faz? Tem alguma dica, alguma sugestão assim para calar essa vozinha, assim, para daqui a pouco, tô com medo, mas vou fazer? Tem algo que te vem à mente, assim, para dar de sugestão? Eu acho que você identificar isso em ti já é um grande passo. Porque antes eu só reagia ao medo que eu sentia. Então, tipo assim, tô com medo, não vou fazer. Era só uma reação. Aí até, eu acho que o autoconhecimento é importante. Eu fiz um curso lá não foi no começo, acho que faz uns 5, 6 anos, se chama Enneagrama, que eu falei, né? E é muito bom, e que faz você se conhecer e identificar essas tuas características mais marcantes. E eu aprendi a lidar com esse medo, porque eu sei que ele sempre vai ser minha primeira reação, porque é da minha personalidade. Eu posso ter 60 anos, eu ainda vou continuar assim. A diferença é como eu lido com ele, né? Então assim, poxa, Lauren, isso só tá acontecendo na tua cabeça, não é verdade. Tipo, todos os planos que podiam dar errado para aquilo que eu queria fazer, tá na tua cabeça. Então, vamos tentar. Eu acho que tu se conhecer é algo muito importante para te conseguir superar o medo e realmente fazer o que tu tem que fazer. Certo, não, legal. Interessante isso que tu fala, porque realmente a gente não é só... como é que posso dizer assim, enfrentar o medo, tomar consciência de que esse medo existe, por que ele existe, de onde ele vem, qual que é o impacto desses medos na gente. E é interessante porque é algo do ser humano, né, sentir o medo, é natural, né? Eu tô aqui na minha primeira feira, eu nunca fiz parte de feira assim. E aí e se tal coisa der errado, e se não sei o que. Hoje já caiu o cavalete aqui, enfim. Vida real, né? A Mariana nem sabe disso ainda, acho que nem contei pra ela. Mas enfim, já caiu o cavalete e tal. Só que, às vezes na cabeça da gente, antes da gente fazer alguma coisa, eu brincava hoje, eu comentava assim, meu Deus, a impressão que eu tenho é que vai explodir uma bomba. Sabe assim, tipo, é o pior que vai acontecer. Só que o pior que vai acontecer daqui a pouco sei lá, caiu um cometa. Cara, vai cair, não vai. Explodir uma bomba, não vai. Sabe? O que pode acontecer de tão ruim? Não, então vamos lá, vamos fazer, né? Então é bem interessante isso, a gente ter consciência desse medo e aí reagir, né, de outra maneira. E eu acho que esse é o resumo, a gente saber que é assim, mas enfrentar, fazer com medo. A gente não deixa de ter medo, eu acho, né? Nem que a gente amadureça assim e tal, mas a gente vai lá e faz. E também algo que eu li, eu não me lembro qual livro que eu li, mas eu tenho lido bastante, isso também tem me ajudado bastante com a questão do empreendedorismo e de melhorar assim como pessoa, é que eu tinha muito medo do fracasso, né? A gente não quer fracassar, ninguém quer fazer. Tudo que tu vai fazer não é pra fracassar, a gente não quer isso. Mas se tu for observar as pessoas que pessoas que a gente admira, né? Enfim, todas elas tiveram vários fracassos. É tipo que fracasso é meio que o caminho pro sucesso, assim. Sim. Tu vai tentar, tu vai errar, vai tentar, vai errar, e uma hora vai dar certo, né? Sim. Eu acho que às vezes é saber que existe um aprendizado em tudo e que são caminhos para se chegar onde a gente quer também. É interessante porque assim, a gente corre o risco de cair nos clichês, né? Mas é aquela história, parece clichê, mas é a realidade. Não importa quantas vezes você cai, importa quantas vezes você levanta, né? Então, o que é o fracasso se não como é que se diz, me veio intempérie na cabeça, mas não é isso, é um contratempo momentâneo, né? Algo que deu errado. Agora, o que eu aprendo, né, com esse erro e o que eu vou fazer diferente daqui pra frente? Porque assim, né, fala,
todo mundo tem medo, a gente ter medo é normal, é natural, é do ser humano ter medo. É do ser humano não, é do reino animal ter medo. É um instinto de proteção, né? Agora, eu não posso deixar o medo me paralisar, mas eu também não posso descartar completamente o medo, né? Dizem que entre a coragem e a estupidez existe uma linha tênue. É importante isso. Né? Então, assim, tipo, você ser corajoso é você enfrentar um desafio, né, para qual você está preparado, né, ou então está se preparando, e esse desafio vai ser uma etapa nessa preparação. Agora, sei lá, eu vou fazer uma coisa completamente maluca, aí não é ser corajoso, não é? Aí é desconsiderar completamente o medo. O medo, ele é importante a gente ouvir o medo e, ao mesmo tempo, poder ouvir esse medo e tomar uma decisão racional com base em como é que eu vou enfrentar ele, o que eu vou fazer, né? Enfim, a gente acabou... Era exatamente isso que eu queria. Eu queria não só uma entrevista, eu queria, né, material para conversa. Mas voltando assim, tipo, a uma pergunta, e que desafios, assim, quais foram as maiores dificuldades que tu enfrentou, assim? Tem alguma história para contar, alguma coisa assim, teve uma vez que aconteceu isso e foi muito difícil. E aí, como é que tu enfrentou? Bom, eu trabalho com eventos. Em eventos existem muitas eventualidades. Eventualidades. Então, claro, a gente se prepara, a gente planeja, a gente tá todo organizado, tem plano A, B, C, D para que tudo dê errado. Mas às vezes as coisas acontecem, né? Teve um casamento que me marcou muito, que foi da Thay e do Heron. Eu era celebrante, estava organizando também o casamento. Era um dia de sol. Mesmo que o dia tava bonito, a gente tinha uma cobertura, assim, era lá na Ágape, na cervejaria, não sei se tu conhece, tinha uma cobertura e, na verdade, a noiva entrou, aí começou a virar o tempo e começou a dar uma chuva, mas assim, uma chuva de embocar o vento, assim, de voar as plantas, não tinha mais como ficar ali, sabe? Mesmo que tinha coberto, tivemos que parar a cerimônia, tive que parar, como é que não tinha como continuar. O que eu fiz, né? Foi muito legal poder contar com a equipe naquele momento, né? Porque a gente tinha ali pessoas que estavam querendo ajudar, desde os garçons, todo mundo que estava ali envolvido. Então eu convidei as pessoas para entrarem. A gente não tinha muitos lugares lá dentro sobrando de espaço para a gente fazer a cerimônia. Convidamos as pessoas para entrarem, os garçons bem ligeiros foram lá, serviram bebidas, uísque. Colocamos a noiva no cantinho, dizemos pra ela se acalmar e ela tava uma querida mesmo, porque acho que se fosse eu, tinha surtado, ela não surtou. Eu disse, olha, tá tudo certo, a gente tá organizando, arrumamos o espaço da cerimônia, continuamos a cerimônia, foi lindo, e aí no final da cerimônia as pessoas aplaudiram tudo, assim como foi. E foi tão legal, porque naquele dia as pessoas vieram me abraçar, os convidados. Que legal o que tu fez, o que tu falou e como foi, parabéns. Então, a gente vê que às vezes dá tudo errado, mas se a gente mantém a calma, se a gente tem preparo, eu acho que isso é importante, né? Se a gente não tá preparado, a gente não vai saber o que fazer numa eventualidade, né? E tendo a equipe também, as pessoas que pegam junto contigo e que, enfim, deu tudo certo, foi um casamento lindo, não estragou o casamento da noiva, bem pelo contrário, foi até... Aquela festa durou muito, assim, foi até de manhã cedo. E foi uma recuperada, assim, que deu, mas foi uma coisa que me marcou, porque foi uma das maiores dificuldades, assim, que aconteceram. Legal. E te ouvindo, assim, né, dá pra ver que quando tu fala de preparo, não é à toa que tem uma bagagem, uma experiência aí, de talvez esse foi a eventualidade de tempo mais complicada que te vem à memória, mas houve outras, que talvez não foram tão de reviravolta, mas isso tu cresceu e aprendeu com isso. Mas eu queria saber um pouquinho mais, assim, porque tu falou isso 2 vezes, né, das pessoas que pegam junto. Como que a gente faz para ter uma equipe que vai lá e pega junto com a gente? É uma coisa que não é fácil, né? Mas primeiro eu acho que eu sou uma pessoa muito feliz, assim, porque eu consigo encontrar as pessoas certas, elas vêm pra mim. Acho que eu sou sortuda. Eu acho que sou sortuda. Mas acho que algo que é muito importante é que eu explico muito pra eles isso que eu te expliquei sobre como essa empresa é o meu sonho e como a gente está realizando o sonho das pessoas. Então isso que eu trouxe para ti, do momento mais importante da vida, a gente faz muitos encontros e às vezes eu foco mais nisso do que na parte técnica, sabe? Porque a parte técnica a gente aprende, tu faz uma apostila, enfim, grava uma aulinha ali e as pessoas aprendem. Mas isso as pessoas não têm que aprender, elas têm que entender de coração. Certo. Porque enquanto elas não entenderem que aquele dia é único,
tu tá fazendo parte de um momento incrível, que aquele nunca mais vai voltar. E que tu pode marcar positivamente ou negativamente a vida da pessoa que tá ali. Enquanto eles não entenderem a importância disso, eu acho que se eles fossem só reproduzir, pegar o protocolo e reproduzir e não entendessem, acho que não ia realmente dar certo. Eles iam ser executores. E essa é uma profissão, quem trabalha com eventos, que não pode só executar. A gente tem que ter uma boa execução, lógico, pra coisa funcionar, mas tem que estar com o coração, sabe? E eu acho que as pessoas que vieram pra minha equipe talvez sejam parecidas comigo. Eu acho que a gente também acaba atraindo as pessoas semelhantes a nós, né? E eles têm esses... os meus guri, minhas gurias lá têm uns coração de ouro, eles são os amados, assim. A gente tem amizade não só na empresa, mas fora da empresa, e eles entendem, sabe? Eles pegam junto, eles sabem o quanto é importante pra mim e eles sabem o quanto é importante pra pessoa. Eu acho que eles tendo consciência disso, eles conseguem fazer essa execução com o coração. Fazer o que tem que ser feito, mas ter esse lado humanizado, que eu digo, né? Que é entender exatamente o que é um ser humano, que é um momento único e que não volta mais. Mas foram muitas conversas, os treinamentos, eles se baseiam mais nisso do que na própria execução técnica das coisas. Não, legal. E realmente, eu te pergunto das pessoas, porque lógico, né, eu trabalho com isso, né, e a gente vê que é um desafio muito grande para qualquer empresa, qualquer negócio, né, normalmente tem dificuldade, mas as pessoas não vestem a camisa, as pessoas não têm vontade, enfim. E te ouvindo, me parece que eu nem quis teorizar antes de te perguntar, justamente porque eu queria ver o que tu ia me dizer, mas faz muito sentido com o que a gente realmente, né, fala para os clientes, que a pessoa tem que saber o porquê que ela está ali. Não só qual que é a função de execução dela, mas qual que é a importância dela para o funcionamento da empresa e para a vida do cliente. Né? A gente está aqui numa feira, tem roupa, tem internet, tem colchão, tem artesanato, tem tudo aqui, mas o que essa pessoa que compra o artesanato, o que ela está buscando com essa peça? Né? A roupa, ela quer valorizar o corpo, ela quer se sentir bonita. Qual é o impacto que o meu negócio tem no cliente, né? E muitas vezes o próprio empresário, né, empreendedor, não tem essa consciência do que eu tô fazendo. E eu fico muito feliz de ter te chamado para vir aqui, porque enfim, né, são coisas que eu paro para pensar assim, cara, tipo, bom, desde quando que eu fui lá conversar contigo para fazer o meu casamento, eu vi que o santo bateu, né, bastidores, assim, né, a Lauren foi lá, me apresentou o orçamento e pensei, cara, eu não sei se eu posso, mas eu não quero deixar escapar, porque realmente, se a gente... eu acho que deve ser muito difícil sentar lá contigo e não fechar negócio, porque a gente vê realmente... Não, eu lembro do que eu te falava assim, tipo, eu tô te contratando pra não ter dor de cabeça e pra gastar menos, né? Então é perfeito, né? Mas muitas vezes porque eu comecei a viajar aqui, né? Por que eu tô falando sobre isso? Porque realmente, tu foi uma das primeiras pessoas que surgiu na minha cabeça quando eu pensei, eu quero entrevistar pessoas. Porque realmente tu expressa muito do que eu acredito, que é acreditar na relevância do seu negócio para o cliente, né? Às vezes ao ponto de, por exemplo, então vamos flexibilizar o orçamento aqui, eu não faço isso, mas eu vou fazer o teu casamento, que foi o que aconteceu comigo, né? Então, e é muito interessante porque ouvindo a tua história, eu falei, tu aproveitou oportunidades, mas tu não aproveitou oportunidades simplesmente pelo fator dinheiro. Não tem ninguém aqui, então eu vou fazer meu trabalho aqui e vou ganhar dinheiro com isso. Que é por isso que, sei lá, tem 18 açaí em Erechim, né? Porque sai um, dá certo, aí sai o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, né? Então, não é só uma questão de ser pioneiro, é uma questão de realmente acreditar naquilo. E por isso que talvez os pioneiros dão certo, não só por uma questão de estarem há mais tempo no mercado, mas porque além da oportunidade enxergaram o valor, o motivo do porquê trabalhar com isso, né? Eu acho que quando o dinheiro sempre vai ser uma consequência, né? E também, às vezes, é um problema isso para quem é muito sonhador. E aí que o teu coach foi muito importante para mim, porque eu sempre fui muito de... Assim, tudo isso que eu tô falando eu acredito. E realmente, eu nunca pensei no dinheiro. Mas também é um problema pra gente que é empresário.
porque a gente tem que viver. Claro. E, enfim, a gente realiza o sonho das pessoas, está nos realizando com aquilo, mas a gente também tem sonhos, a gente também tem outras coisas para realizar, né? Claro. Eu sempre digo que algo que eu entendi também é que o trabalho é grande parte da minha vida, mas não é toda a minha vida. Então a gente precisa se estruturar também. Então a gente precisa olhar para o dinheiro também. Não como objetivo principal, jamais, porque eu acho que quando tu foca só nisso, nunca vai dar certo. Claro. Porque daí, não deu certo aqui, perdi um pouco aqui, então não vou mais fazer isso, e acaba que não dá certo. Mas a gente que é empresário começa com um sonho, normalmente os empreendedores são assim, né? Eles têm o sonho, o foco e vão fazer. E acho que é assim que começa mesmo. Mas vai chegar o ponto que a gente tem que também pensar na saúde financeira da nossa empresa, de nós como pessoas também, porque a gente precisa disso para viver. E foi algo que eu comecei a melhorar e amadurecer. E eu acho que caminha junto, né? Não ser, como eu falei, não ser só um objetivo de dinheiro, mas que tudo entre dentro de um contexto para que tudo seja saudável também, né? Então daqui a pouco tu trabalha e tipo, o resultado de tudo isso. Sim, o resultado disso é a pessoa realizada, mas tu precisa de mais coisas também, então não é errado. E por muito tempo eu nem dava bola pra ele. eu era assim, vamos fazer teu caso, vamos fazer tudo, né? Então hoje eu olho pra isso e eu acho que eu vejo um certo amadurecimento também, de a gente poder casar essas duas coisas, o sonho, o porquê tu tá fazendo aquilo, mas também poder ter esse planejamento financeiro, que também é importante. Certo, com certeza. Até porque assim, né, tem todo um tabu em cima de dinheiro, né? Porque tu vai cobrar, porque não sei o quê, por causa daquilo. Sim, tu tem como, digamos assim, uma parte da tua remuneração é justamente ver o sonho do teu cliente realizado. Talvez a maior. Ok, mas o que acontece? Se tu não tiver uma segurança financeira, não conseguir pagar as tuas coisas, sei lá, enfim, qualquer coisa que tu precisa, seja comida, que seja, sei lá, enfim, independente, cada pessoa tem os seus gostos, enfim, mas se tu não tá bem, como é que tu vai dar o teu melhor trabalho? Como é que tu vai dar o teu melhor? Né? E aí se tu não der o teu melhor, talvez daqui a pouco tu vai estar preocupado lá com as contas e tal, e vai chover, putz, e agora o que eu faço? Por quê? Porque não tá focado, né? Porque tá com outras preocupações. Então o dinheiro é uma parte importante. Acho que tem muito tabu em cima disso, porque vai cobrar, porque cobra aquilo, porque não sei o quê, né? E quando na verdade, cara, as pessoas simplesmente precisam viver, né? Então que bom que eu, enfim, me incluo nesse grupo das pessoas que trabalham com aquilo que brilha o olho, né? Que bom que a gente consegue fazer isso. E o meu objetivo de estar aqui hoje é justamente mostrar que a gente pode transformar sonho em meta, né? Então assim, todo mundo tem sonhos. O empreendedor muitas vezes sim, ele parte de um sonho maluco, digamos assim, e sai fazendo, mas a gente tem que voltar para a realidade. Peraí, vamos calcular quantas horas eu estou investindo nesse trabalho para ver quanto que eu estou cobrando, né? Então quanto que está sendo meu valor por hora? Daqui a pouco se meu valor por hora está sendo, né, muito baixo, então bom, então eu vou trabalhar. E não tem nada errado com trabalhar, né? Com trabalhar para outra pessoa. Mas a gente tem que fazer algo que realmente vale a pena, porque se não vale a pena, não tem por que fazer, né? Uma coisa que eu aprendi muito contigo foi fazer as métricas, né? Os números existem pra gente poder coletar os dados e analisar os dados. Porque eu tinha muitas coisas anotadas, mas nunca parava pra olhar, mas qual que é a realidade? O que tá acontecendo aqui na minha empresa, né? Então, nossa, foi uma grande evolução, tanto que hoje a equipe que trabalha comigo nos finais de semana é uma equipe que já está comigo, a mais nova que entrou fazem 2 anos, então é uma equipe que já tem uma caminhada, mas eu não tinha ninguém para me auxiliar no escritório. E eu precisava muito, porque é muita coisa, sabe? As pessoas não têm noção, mas eu tenho trabalhado assim, às vezes eu chego no escritório às 7 da manhã, saio às 11 da noite, e é reunião, e tu tem que passar orçamento, tu tem que ver arte, tu tem que pensar em ideia, tu tem que negociar, e é muita função de escritório. E essa pra mim era a pior parte, porque eu gosto mesmo de estar nas festas. Claro. Eu podia acordar todo dia, vamos para um casamento, vamos, né? Ali que eu ia estar feliz. Mas a gente precisa dessa parte. E aí o que a gente tem que fazer, cara, a gente tem que fazer. Às vezes tu não gosta de estar lá, eu não gosto de lidar com o financeiro, cara, mas eu tive que aprender a lidar. E depois que tu aprende e que tu põe na tua cabeça, eu tenho que fazer isso, vamos fazer? Pronto. Daí tu engole aquilo e faz. E depois todo o contexto melhora. Então, desde a contratação, né, que foi depois da tua assessoria,
contratei, nossa, me liberou assim de coisinhas básicas que precisavam ser feitas, que não podem deixar de ser feitas, mas eu pude criar outras coisas, o meu negócio como celebrante cresceu, tive outras oportunidades, então só que eu tinha medo, porque eu disse, meu Deus, e aí vai chegar o final do mês, eu tenho dinheiro pra pagar? Não vou ter. Sim. Por isso que o dinheiro ele é importante, a gente não pode olhar pra ele como uma coisa ruim, tem que olhar como é também uma recompensa pelo teu trabalho, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito contigo e que me fez crescer bastante, assim, a empresa também crescer. Que legal, Lauren. Fico bem feliz de ouvir isso, porque assim, que nem tu falou, o dinheiro é uma recompensa. Antes tu comentou também que o dinheiro é uma consequência, né? E evidentemente é uma consequência de um trabalho bem feito, né? Então, se eu tô trabalhando bem, eu vou ganhar dinheiro. Se eu não tô trabalhando bem, eu não vou ganhar, né? E aí que tá, são coisas do vocabulário brasileiro, né? Vou ganhar dinheiro, ninguém ganha dinheiro, né? A gente trabalha pelo dinheiro, né? Então a gente recebe o dinheiro devido a algum trabalho que a gente prestou. Se o trabalho é bom, a gente vai receber mais. Se o trabalho não é tão bom, a gente vai receber menos. Então, e isso que é interessante, né? Que a gente falou, depois da contratação, teu negócio celebrante cresceu, porque daqui a pouco tu estava te prendendo lá em atividades que não te dão prazer, digamos assim, tu não te anima com isso, não te motiva assim, eu vou fazer uma nova planilha, começou o mês de março, agora, boa, vamos fazer o caixa, yes, né? Não dá aquele brilho no olho, mas tem pessoas que gostam disso. Sim. Tem pessoas que se dão bem fazendo isso, né? Então, tu estava ocupando a tua energia com uma coisa e que daqui a pouco essa energia que poderia criar coisas muito melhores foi liberada a partir dessa contratação. Eu bato muito nessa tecla com micro, pequenos empreendedores que relutam, eu não vou contratar ninguém, eu não quero contratar ninguém. Cara, enquanto você não contratar ninguém, a tua empresa simplesmente não vai crescer, né? E depois do primeiro, as pessoas têm medo de contratar porque elas têm medo do custo, né? Medo, a gente sempre tem medo. Não, mas eu digo custo não só na questão de pagar lá no mês, o custo, por exemplo, assim, e se não der certo? É um risco grande. E se não der certo? E se eu tiver que mandar essa pessoa embora? Às vezes, eu vou ensinar meu negócio pra alguém, hein? Depois a pessoa vai vir aqui, vai virar as costas e vai montar. Não vou contratar ninguém. Eu tinha esses pensamentos às vezes. Mas nada a ver, sabe? Eu acho que tu se limita com isso, né? Tu sabe que é bem interessante isso que tu fala, porque acontece tanto com o empreendedor quanto dentro da empresa, né? Às vezes o gerente não quer contratar um assistente, um auxiliar lá, um analista, enfim, bom, porque esse cara vai pegar o meu lugar. Né? Ou então o empreendedor não contrata porque essa pessoa vai aprender o meu negócio e vai fazer. Mas isso tudo depende muito de como que tu vai lidar. E outra, se tu é bom no que tu faz, se tu é ótimo, se tu é acima da média, não tem por que te preocupar. A pessoa vai sair, beleza, ela vai sair, seja feliz. Sim. Né? Eu ensinei, mas será que ela aprendeu também? E se ela fizer melhor, é um desafio para ti melhorar ainda mais. Então, eu sinceramente, lógico, talvez eu seja muito otimista, né? Mas eu vejo como uma oportunidade de crescimento. Sempre é a oportunidade de crescimento, né? Eu também acredito nisso. E eu testei isso e realmente deu certo. E sim, tu vai ter pessoas boas na tua empresa, porque tu não quer uma pessoa ruim trabalhando. Tu vai ter uma pessoa que é boa. Claro. E tá tudo bem. E quando tu disse, mas vai sair daqui. Uma vez eu tinha medo, né? Mas vai sair daqui, vai fazer uma empresa. Tudo bem, existe um mundão aí pela fora. A gente tem que somar na vida, né? Ter pessoas boas. E eu sempre digo que eu quero que cada vez tenha pessoas melhores no mercado, porque daí a média aumenta, a gente é uma média, né? É uma média de preço do mercado, tu é a média de preço, é o que cobra mais barato, o que cobra mais caro, o que faz menos e o que faz mais. A gente é uma média. Quanto mais pessoas melhores tiverem, essa média sobe. Claro. Então é melhor pra ti, desde a questão de orçamento, a questão, né, do teu orçamento, como a questão do teu trabalho. Então, não dá pra ter medo disso, né? Certo. A gente tem que... É o que dizem, né? Que a maré alta favorece todos os navios. Sim. Né? Então, também isso que tu tá falando. E quanto a esse medo, eu atendi um cliente uma vez que acontecia isso, frequentemente. Ele ia lá, contratava a pessoa, treinava, dali a pouco o funcionário ia abrir o seu próprio negócio. Um negócio que tem demanda, enfim, não é tão... Não criando juízo de valor, enfim, mas não é tão difícil de fazer. Mas aí o que eu tentei mostrar pra ele? Cara, de repente o que tu precisa fazer é mostrar para as pessoas que trabalham contigo o desafio que é tu ser dono do teu próprio negócio. Tu arcar com os teus funcionários, arcar com o custo de... Tipo, que nem eu digo, eu tô aqui para incentivar as pessoas a empreender, mas eu não tô dizendo... Volta aquela história da linha tênue entre coragem e
loucura, né? Então, assim, é complicado empreender. É muito legal realizar os nossos próprios sonhos com planejamento, com estratégia, enfim e tal. Mas, enfim, aí o que eu quis dizer é isso. É trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Realmente, empreender não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Eu super incentivo, mas não é pra qualquer um. E aí, então, o que acontece? As pessoas vão nesse afã, assim, eu sei fazer esse negócio, vou abrir uma empresa. Cara, não é bem assim. Tem imposto, tem toda uma série de... Tem lá o caixa... o financeiro... Tem que pagar as contas no final do mês. Tem que pagar as contas no final do mês. Independente se foi bom o movimento ou não. Exatamente, independente se foi bom. Tem que pagar lá o contador, sei lá, enfim. Então, e aí as pessoas não veem isso. E aí me remete muito a algo que muitas vezes eu trabalho e comento, né, com clientes, às vezes até em vídeo. Falo que é a história lá do mito do empreendedor. Eu acho que eu te recomendei esse livro, né? Esse livro é ótimo, tu me recomendou e eu recomendo pra todo mundo, já emprestei pra muitas pessoas. Porque é o livro assim, tu lê aquele livro, tu recebe vários tapas da tua. E é pra, tipo assim, todo empreendedor tem que ler aquele livro. Sim, porque, né, o que acontece? O empreendedor tem o sonho, né? O que é o mito do empreendedor? O mito do empreendedor quer dizer que o empreendedor tem 3 faces, 3 facetas. O empreendedor, o técnico e o administrador. Então o empreendedor tem o sonho, vou abrir um negócio, o técnico sabe fazer, o administrador administra, então faz a parte, digamos que, para nós, assim, que temos esse ímpeto maior, assim, parece chato, mas é importante, né? Então, assim, e aí... Porque tem que ser saudável, né, Douglas? Não adianta tu ter tá, beleza, tu fez um negócio, é o teu sonho, abri lá a padaria que eu queria, meu Deus, tá, mas não dá certo, e daí? Daí tu vai, tipo... o negócio ele tem que funcionar, é pra isso, né? Por isso que eu digo que tem que pensar em todas as etapas. Tu tem que ter a coragem e o sonho do empreendedor, mas a parte da administração, que realmente eu não gosto. Ela é super importante, porque senão a coisa não vai adiante. E como é que tu vai manter o teu sonho? É uma forma de você manter ele, né? Dele ser viável. Certo, com certeza. E aí que tá, olha só, né? A gente tava falando de dinheiro, enfim, agora tu deu exemplo de padaria. Cara, de repente eu tô num lugar, observei uma oportunidade de abrir uma padaria num lugar que não tem, que a padaria mais próxima é longe. Bom, eu tô beneficiando as pessoas ali dos arredores que vão poder perder menos tempo, digamos assim, indo até uma outra padaria, comprando e tal. Então, mas o dinheiro, pro negócio dar certo, ele precisa ter dinheiro, então vai ter que cobrar o pão, não dá pra simplesmente ir lá e distribuir pão de graça, né, pro negócio subsistir, alguém vai ter que pagar, né? Então eu acho muito importante tudo isso, assim, de tanto a gente incentivar o empreendedorismo, mas desmistificando essa coisa de, vamos lá, tudo, eu brinco com a música da Xuxa, né, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, não é assim, é só na música da Xuxa que é assim, né, então não, a gente tem que planejar, tem que criar uma estratégia, tem que fazer, né. E também desmistificar essa coisa do dinheiro. Eu tenho vergonha de cobrar, eu tenho vergonha de vender. Não, cara, eu tenho que ter vergonha de vender um produto ruim ou vender o meu produto para quem não precisa. Isso aí é importante. Né? Eu tenho que ter vergonha disso. Agora, a pessoa precisa do que eu estou oferecendo, eu tenho um preço justo. Ou que não seja justo, mas que a pessoa enxergue o valor no preço que eu estou cobrando. Por que não? Qual é o problema? Né? Então, assim, a pessoa está precisando do que eu estou oferecendo, está disposta a pagar por isso, qual é a culpa que eu tenho que carregar? Mas é uma coisa meio que, desde que é meio cultural, né? Desde os nossos pais, da sociedade como um todo, que meio que dinheiro é uma coisa ruim, né? Que os que têm dinheiro não entram no reino dos céus, né? E eu também tinha esse lance, assim. A minha mãe meio que fala... Eu cresci minha mãe falando assim, dinheiro não presta. Dinheiro não presta. Tá aí o maior problema que eu tive na minha vida até hoje, lidar com o financeiro, porque as ideias vêm, os negócios vêm, as pessoas certas estão do meu lado, eu consigo a equipe boa, tem as pessoas que colaboram e tudo certo, e sempre foi um problema. Então eu acho que muitas coisas elas estão erradas na nossa cabeça, enquanto a gente não... Por isso que ele é muito bom, né? Por isso que o Douglas tem várias leituras que ele me indicou, e até tem um sorteio de um livro aqui na feira, né? Que é muito bom também. Tu já leu esse livro também, né? Sim, já li. É muito bom. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa cabeça, a gente tem que estar aberto para mudar, para ser uma pessoa melhor, ler bastante, conversar com pessoas que... Uma vez eu era assim, eu tinha minha opinião, eu não queria conversar contigo se tu não tinha a mesma opinião, Agora eu gosto. Agora Sim. mas por que tu pensa assim? Mas como é que é pra ti? Eu acho que
tu sempre vai conhecendo ideias e outras possibilidades. E que massa que a vida é um movimento e que nada é igual e que a gente vai mudar, né? Porque a gente fica parado muito ruim. Sim. A vida é movimento, né? Então, eu acho que a primeira mudança tem que acontecer na nossa cabeça pra aí a gente conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer pra dar tudo certo. Com certeza. Lauren, tem alguma mensagem aí, algo que tu gostaria de colocar pro povo aí que quer empreender de repente, alguma dica, alguma sugestão? Que quer empreender, mas não na área de eventos, não, brincadeira, quem quiser na área de eventos também, né? É verdade. Concorrência é bem-vinda, né? Ajuda a crescer. Sempre. Concorrência que, meu Deus, eu que nem digo, não é nem concorrência, né? Tipo, eu sempre também uso esse exemplo. Eu me dou bem com muitas pessoas da minha área, eu sempre digo, um dia que eu precisar, eu vou poder contar com essas pessoas. Se meu marido tem os telefones das pessoas. Se um dia vai acontecer alguma coisa, eu me acidentar, eu tiver um troço, tu liga pra essa pessoa. Já tá tudo organizado, gente. Mas são as pessoas que seriam meus concorrentes, mas que eu vejo que são pessoas que me auxiliam. Às vezes a gente divide gasolina pra ir em curso. E tá tudo certo, né, gente? Eu acho que a gente tem que olhar dessa forma. Eu acho que assim, ó, a gente tem que estar... O mundo tá muito louco, assim. Eu acho que a gente nunca teve tanto acesso à informação. Sim. E às vezes isso é bom e ruim, né? Então por isso que tu tem que ser consciente. Mas assim, ó, é muito... Acreditem naquilo que vocês querem, vão atrás, insistam. Às vezes não vai dar certo na primeira vez, eu acho que é uma insistência. Se cerquem de pessoas boas e leiam, gente, leiam muito, que eu acho que isso que vai abrir a nossa cabeça e vai nos dar ferramentas pra gente conseguir executar tudo aquilo que a gente tem no nosso coração e na nossa cabeça, sabe? Eu acho que seria isso. Legal, Lauren, obrigado. Muito bacana a tua colaboração ali. Essa questão do livro é difícil, né? Eu tô sorteando um livro aqui, até as pessoas até estão vindo, né? Mas assim, é diferente. Se eu sortear uma cuia, é capaz de o pessoal vir mais, né? Porque chocolate? O chocolate também, né? Mas o chocolate dá gratificação no curto prazo, né? O livro dá no médio e longo prazo. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho estudo. Cara, mas o livro tu tá pensando com a cabeça de uma pessoa que teve muito acesso a estudo. Então é uma baita dica mesmo. Acreditar nos sonhos, né? Ir lá, insistir, persistir, né? E buscar o conhecimento e informação quando precisa. Cabeça aberta, né? Porque o mundo é mudança, gente. O Buda já dizia que nada é fixo, nada é permanente, tudo está em constante estado de transformação. Eu acho que é isso, a gente tem que estar aberto para poder receber todas essas coisas do mundo. Muito bacana, não vou nem como é que eu vou dizer assim, não vou nem tomar a palavra agora aqui, porque terminou com a frase do Buda, acho que é a nossa deixa. O Buda sabe das coisas. Né? Ele sabe das coisas. Quem está assistindo aqui, agradeço muito. O celular não está virado para cá, então eu não estou vendo o comentário. Né? Vou ver agora, ver se saiu o som e tudo deu certinho. Obrigado. Daqui a pouco vem a Dulce Paliga aqui da Dulce Paliga Fotografia. E fique com a gente aí que vamos continuar essa jornada em busca de ideias e de novos conhecimentos. Obrigado. Gratidão, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.